Olá a todos, me chamo Endler Matos, vim apresentar o trabalho intitulado Lightning Fatalities in the Livestock Industry in the Brazilian Amazon Region 2012 to 2019, que significa fatalidades envolvendo raios na indústria pecuária da região amazônica brasileira, entre 2012 e 2019, coautores Adonis Leal, o coordenador, Eduardo Ferreira, Gabriel Almeida, Ricardo Shinkay e Márcio Lopes. Foi aceito em 2019 no International Symposium on Lightning Protection, na 15ª edição do CIPDA. Os tópicos são introdução, a metodologia, características gerais da indústria pecuária na Amazônia, análise estatística dos dados, um caso de estudo, conclusão, agradecimentos, apêndice e referências. Para introduzir, vamos avaliar o seguinte: raios podem causar alto prejuízo na indústria pecuária para os fazendeiros, porque o mesmo incidente pode matar vários animais ao mesmo tempo. A região de estudo é a região amazônica brasileira, no período de 2012 a 2019, que possui uma expansão da indústria pecuária e alta densidade de raios, necessitando então de medidas de proteção. De acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, no período de 2012 a 2017, o Brasil teve uma taxa anual de 77,8 milhões de raios. Por quê? Porque é o maior país da zona tropical, que propicia a formação de nuvens cumulonimbus, como mostrados na imagem, que são a principal geradora de tempestades. Ainda de acordo com o INPE, em ordem decrescente aqui, os 10 estados com maior densidade de raios entre 2013 e 2017 são esses, e podemos perceber que 8 desses 10 pertencem à região amazônica, que corresponde a 60% do território nacional, correspondendo a 9 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, como mostrado nessa imagem. E o clima da região é úmido e equatorial. Essa imagem mostra um mapa da densidade de raios de acordo com dados reprocessados da Starnet para o período de 2013 a 2017 na região amazônica, onde podemos observar uma coloração mais escura, que é a maior densidade, aqui pela região de Tocantins e de Mato Grosso. Então nós temos uma crescente no aumento da quantidade de gado da indústria pecuária na Amazônia, e nós sabemos que muitos animais podem morrer em um dia de tempestade. Mas por quê? Temos um pasto com gado e árvores isoladas. O dia está ensolarado, mas se uma tempestade se aproximar, o gado naturalmente vai tender a buscar um abrigo, e provavelmente vai ser a árvore mais próxima. Então, se um raio atingir a árvore, a corrente vai se dissipar para o chão e pode acabar adentrando, por exemplo, em uma pata dianteira e saindo por uma traseira, atravessando o coração e matando os animais. Além disso, se eles não forem para baixo de árvores, às vezes vão para perto de cercas, e se um raio atingir a cerca, que é possível, muitos animais acabam morrendo também. Então, a seguinte situação que objetiva a realização da pesquisa é que muitas pesquisas são feitas avaliando mortes envolvendo raios em pessoas morrendo, mas poucas pesquisas focam na parte dos animais. E, de modo geral, na região amazônica tem-se uma carência da pesquisa de raios. Quanto a materiais e métodos, em relação à pesquisa de dados foi na internet, em revistas, jornais e blogs, com o uso de palavras-chave, como o nome dos estados, período de observação, morte de gado e etc. Foram catalogados 20 casos que, de acordo com sua classificação, foram diferenciados por data, cidade, estado, número de animais mortos e perda financeira local, e escolheu-se um caso de estudo. Ainda na metodologia, nós estimamos a perda financeira para cada evento. Alguns tinham perda financeira estimada, só que outros não, então resolveu-se padronizar. Escolheu-se então, utilizou-se do peso de gado gordo, 510 kg, correspondendo a 17 arrobas, multiplicava-se pela quantidade de animais mortos e pelo valor da arroba para o local na data do evento. Porém, quando finalizou-se isso, alguns valores deram muito discrepantes em relação às perdas estimativas que tinham em alguns casos. Então a gente baixou para 420 kg, correspondendo a 14 arrobas, refizemos os cálculos e deu aproximado para os que já tinham sido estimados e padronizamos para todos. Aqui estão os 20 casos mostrados na tabela, o mais antigo 31 de janeiro de 2020, o mais atual para a época 29 de janeiro de 2019, ressalta-se que a pesquisa foi completada em maio de 2019. Aqui alguns casos tinha perda financeira, olha, só que a gente padronizou. E aí ficou esses valores aqui. É importante observar o alto valor de perda financeira.
R$ 1.333.900 para o período de observação da pesquisa. E aqui também tem o valor em dólar para a conversão na época. Então é muito alto o prejuízo. Em relação a características gerais da indústria pecuária na região amazônica, e de modo geral no Brasil, o centro-oeste sempre dominou, só que nos últimos anos o norte vem ganhando importância. Em 2010, era responsável por 14% dessa indústria, desse comércio de gado. Em 2016 já estava em 22%, ou seja, tem aumentado rapidamente. E também, aqui nesse gráfico, podemos ver a quantidade de cabeças de gado em milhões em 2017 por estado brasileiro. Muitos estados aqui com alta quantidade de cabeça de gado pertencem à região amazônica, e Mato Grosso, que também pertence, está na primeira colocação com aproximadamente 30 milhões de cabeças de gado. Em relação ao período de chuva, percebe-se que a maior ocorrência é para o final do ano e no início, em relação a novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, com maio ali por agosto, baixo índice pluviométrico. Isso foi uma análise entre 1981 e 2011 para a região amazônica. E em relação à análise estatística dos dados, avaliou-se por local do evento, número de gado morto, acidentes por ano, por mês, densidade de raio e perda financeira. Em relação a acidentes por mês, percebe-se que ocorreram mais no final do ano e no início, que corresponde ao período de maior intensidade pluviométrica. Em relação a acidentes por ano, aquele acidente por mês, acidentes por ano, percebe-se uma crescente. Por quê? Pode-se atribuir a maior acesso à internet ao longo dos anos, rápido crescimento da quantidade de cabeça de gado. Também, esses casos, essa quantidade pode estar bem longe da realidade porque existe uma distância entre ali o fazendeiro e um instituto do IBAMA mais próximo, ou uma delegacia mais próxima, e nem todos podem relatar esses acontecimentos. Ressalta-se que a pesquisa finalizou em maio de 2019, então esse índice aqui de 2019 poderia ser bem maior. Essa crescente mostra que medidas de proteção estão sendo insuficientemente praticadas, devem ser incentivadas. Em relação aos acidentes por estado, percebe-se que existe falta de dados, por isso que é importante sempre ir realizando essa pesquisa para aumentar a base. Percebe-se aqui Rondônia em primeiro lugar, Mato Grosso e Tocantins empatados em segundo e Pará em terceiro, em relação a acidentes por estado. E quantidade de gado morto por estado, obviamente vai estar relacionado a esses mesmos estados, mas nós vamos investigar um pouquinho mais a fundo por que Mato Grosso, Rondônia e Tocantins têm uma importância a mais. Então, em relação à quantidade de gado morto, Mato Grosso em primeiro, Rondônia em segundo, Tocantins em terceiro, Pará em quarto. Densidade de gado por estado em 2017. Olha quem está na frente. Rondônia, segundo lugar, Mato Grosso, terceiro lugar, Tocantins. Então, esses três realmente têm uma importância a mais. E a densidade de raios por estado, 2013 e 2017, quem está em primeiro? Tocantins, segundo, Mato Grosso e terceiro, Rondônia. Então, nós temos uma relação a seguinte, que quando o raio atinge pessoas, poucas morrem. E quando o raio atinge o gado, muitos morrem. Então, é importante também analisar. Para a nossa situação da pesquisa, a média de mortes foi 37 para as 20, né? Os 20 casos catalogados. E é importante lembrar, a perda financeira foi de R$ 1.333.900, com média anual de R$ 166.737. E também temos valores em dólares, ou seja, valor alto. O caso de estudo foi o com maior quantidade de mortos, 103, que ocorreu em Cacoal, Rondônia, em 15 de março de 2018, com a nossa estimativa de R$ 191.766 de prejuízo. Aqui uma imagem real do acontecido, muitos animais embaixo de árvores. Aqui a densidade mensal de raios em 2018 para Cacoal. O evento ocorreu em março, que podemos ver que teve alta densidade, perdendo apenas para setembro e outubro. Então, como conclusão, nós temos o período de observação da pesquisa foi de 2012 a 2019, totalizando 20 casos, 733 mortos, estados com maior relevância dos parâmetros estudados, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins, e perda média anual de R$ 166.737, $42.000. Então percebe-se um ciclo vicioso entre casos que não são reportados, poucas medidas de proteção e muitos animais morrendo. Então precisa-se avaliar melhor esse caso e ver quais são as possíveis soluções práticas para serem abordadas.
Agradecimento especial ao Laboratório Storm-T da USP por liberar os dados reprocessados da StarNet, o apêndice do trabalho, mostrando os links das pesquisas, dos casos, as referências do trabalho. E muito obrigado por assistir. O link do artigo vai estar no meu ResearchGate, né? Vou colocar na descrição do vídeo. E até a próxima!